Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a igreja do NASP São Paulo. Chegamos à última lição do trimestre e, na verdade, a última lição do ano também. Chegamos ao final do ano. Esta lição tem como título O Fim da Missão de Deus. Vamos começar pelo verso para memorizar, né? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, 11 e 12. A lição desta semana fala sobre o fim dos tempos e aborda como essa perspectiva deve influenciar a vida e a missão da igreja. Esse verso para memorizar, que a gente acabou de ler, fala sobre a natureza transitória do mundo, como ele é hoje. E assim, sabendo que tudo será transformado, o nosso foco deve ser viver de maneira santa e piedosa, aguardando e até apressando a chegada do dia de Deus. Eu não sei exatamente como é isso, mas é assim. E agora vamos também entrar na questão do livro do Apocalipse, abordado na lição da semana. Esse livro muitas vezes é visto como um livro de mistérios, símbolos complicados, mas no fundo é uma narrativa sobre o confronto final entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Ele nos mostra que Satanás, que já perdeu seu poder legal sobre a terra, agora se volta contra os fiéis de Deus. O ponto alto dessa história é a volta triunfante de Jesus para libertar os seus seguidores, tanto os que estiverem vivos quanto os que morreram fiéis, desde Adão e Eva até hoje. E o livro termina com a derrota final de Satanás, né, e de todos os ímpios, e evidentemente com a restauração da terra e o estabelecimento do reino de Deus. Mas o Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim dos tempos, é um livro com uma missão. Muitos eruditos se concentram nos sinais, eventos proféticos que marcam a história da igreja desde o primeiro século até os nossos dias, ali no livro do Apocalipse, tentando entender como estamos nos aproximando do fim. Isso é muito importante, mas o ponto central do Apocalipse é que ele é um chamado à ação. Deus, como um ser missionário, nos convoca a ser uma igreja missionária. Isso significa que a nossa tarefa é proclamar a verdade de Deus ao mundo. Uma verdade que permanece relevante e urgente até que cada pessoa no mundo tenha feito a sua escolha final, por Deus ou contra Deus. E a nossa missão é compartilhar a mensagem de esperança e salvação até que Cristo retorne. A lição de domingo tem como título Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. A lição de hoje busca revelar a profundidade e o propósito central do livro do Apocalipse. Primeiro, a lição destaca que o Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas sobre profecias a respeito do fim dos tempos, mas é sobre a missão de Deus. Falamos sobre isso ontem. E essa missão está intrinsecamente ligada a Jesus Cristo, apresentado como a fonte e o foco principal do livro. No começo do Apocalipse, João menciona a Trindade, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O Pai é descrito como eterno, abrangendo passado, presente e futuro. O Espírito Santo é retratado aqui como aquele que age através das igrejas, nas igrejas primitivas. E Jesus é enfatizado como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e legítimo dono da terra. Essa ideia está em contraste com a tentativa falha de Satanás de estabelecer o seu próprio reino aqui. E aqui a lição aborda um ponto crucial: a vitória de Deus sobre Satanás e como o sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue, nos limpa de culpa e vergonha. Esse ato de amor e sacrifício não apenas nos salva, mas nos eleva a uma posição nova e honrosa diante de Deus. E, em segundo lugar, a missão de Deus vai além de apenas nos salvar. Ela restaura a imagem de Deus em nós e, por meio de Jesus, nos tornamos parte da realeza celestial. Somos feitos reis e sacerdotes. Como reis, compartilhamos do sangue real de Jesus. Como sacerdotes, participamos ativamente da missão de salvar outras pessoas. E, finalmente, a lição de hoje comenta ou aponta para a urgência dessa missão.
Em Apocalipse 1:7, a iminente volta de Jesus é destacada. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A volta de Jesus não é só um evento de alegria para os fiéis, os crentes, mas também um momento de lamento para aqueles que estão perdidos. Por isso, Deus anseia tanto se aproximar dos que estão distantes dele. E essa urgência deve impulsionar a nossa missão. Em resumo, o Apocalipse é uma revelação da missão contínua de Deus, centrada em Cristo, que não apenas salva, mas transforma os salvos em agentes de sua missão redentora. A mensagem é tanto de esperança quanto de responsabilidade para os que creem, incentivando-os a participar ativamente na obra de Deus neste mundo. Que possamos todos ser tocados e envolvidos nessa missão. A lição de segunda-feira tem como título As mensagens e a missão dos três anjos, a tríplice mensagem angélica. Eu tenho que começar a lição de hoje desejando a você um Feliz Natal. Que seja um dia muito abençoado para você e para os seus queridos. Deus abençoe muito você nesse dia. Agora vamos à lição, né? Imagine um cenário cósmico onde o bem e o mal estão em constante confronto. No Apocalipse, esse drama é descrito de uma maneira muito vívida, intensa, especialmente em passagens como Apocalipse 12, verso 12, que nos alerta sobre a fúria do diabo na terra, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Essa ideia de um conflito espiritual em uma escala universal é crucial para entendermos muitas das mensagens de toda a Bíblia. E agora o foco se volta para a missão de Deus e o papel essencial do Evangelho. O Evangelho é mais do que boas novas de salvação. Ele é uma missão, um chamado urgente. O mundo que está mergulhado em confusão e ignorância espiritual precisa ser informado sobre o que está por vir. Uma decisão vital entre a vida e a morte espiritual que cada ser humano terá que tomar. E essas três mensagens angélicas de Apocalipse 14 são centrais para esta missão, especialmente para os adventistas do sétimo dia. Estas mensagens resumem o chamado, primeiro, para proclamar o Evangelho eterno, e enfatizam a importância de adorar o Criador, respeitando os seus mandamentos e mantendo a fé em Jesus. Aqui está uma síntese. Essas mensagens podem ser resumidas assim. Então, primeiro, há um convite universal para temer a Deus e dar-lhe glória, pois o juízo está próximo. Segundo, uma advertência contra a adoração de falsos sistemas religiosos. E terceiro, um chamado para adorar o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. E então a lição reforça também a ideia de que enquanto os cristãos devem engajar-se em fazer o bem e ajudar os outros, eles não devem perder de vista a missão primária, que é compartilhar a esperança encontrada no Evangelho e alertar as pessoas sobre os eventos finais do grande conflito entre o bem e o mal. É uma missão solene. Em essência, o nosso estudo de hoje nos convida a entender o nosso papel nesse grande drama cósmico, equilibrando a nossa vida cotidiana com a missão espiritual de compartilhar a verdade eterna e a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. É para isso que nós vivemos e é para isso que nós estamos aqui. A lição de terça-feira tem como título A Crise Final. Hoje a lição comenta sobre essa crise final que é central para o entendimento dos últimos dias, com base nas instruções de Jesus nas visões do Apocalipse. Vamos entender, vamos pelo menos tentar entender melhor esse assunto. A grande comissão de Jesus, citada lá em Mateus 28, é um chamado para todos os cristãos, ir e fazer discípulos de todas as nações. Esse mandamento não é só uma ordem para espalhar a fé, é também uma diretriz para o fim dos tempos. As três mensagens angélicas de Apocalipse 14 são vistas como uma extensão dessa comissão. Essas mensagens são um chamado global para reconhecer e adorar Deus, rejeitar falsas doutrinas e viver uma vida de obediência e fé, como mencionamos ontem aqui. Um ponto-chave aqui
é a universalidade do amor de Cristo. Diferente de algumas doutrinas espúrias que falam de predestinação, né, a Bíblia enfatiza que Cristo morreu por todos, independentemente de sua origem. A grande pergunta é: como respondemos a esse sacrifício? A lição também apresenta um cenário de divisão no fim dos tempos. Haverá dois grupos: aqueles que seguem Satanás, muitas vezes representado por sistemas religiosos e políticos corruptos, e aqueles que se dedicam completamente a Jesus, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Dois grupos distintos, claramente distintos. A humanidade sempre teve evidências de quem é Deus e do que Ele espera de nós em termos de justiça e amor. O apóstolo Paulo, em Romanos 1 e 2, discute como as pessoas serão julgadas com base em como viveram e cooperaram com Deus, mesmo que não tivessem um entendimento completo sobre Ele. Deus, de alguma forma, se revela a todas as pessoas, até aquelas que não têm ou nunca tiveram acesso à revelação escrita da Bíblia. No fim dos tempos haverá uma polarização crescente. A liberdade de consciência será desafiada e muitos serão pressionados a se alinharem com as forças de Satanás. Por isso, é tão urgente que o Evangelho seja pregado e que as estratégias de Satanás sejam expostas. Isso é essencial nas 3 mensagens angélicas e na missão da igreja. Todos precisam saber disso para poderem fazer a sua escolha consciente. E essa missão de anunciar é nossa. Você já pensou que há pessoas pertinho de você, talvez dentro da sua casa ou do seu ambiente de trabalho, na sua escola, que ainda não foram evangelizadas? Isso é muito solene para cada um de nós. E eu quero que você pense nisso no dia de hoje. A lição de quarta-feira tem como título Êxito na Missão. Hoje a lição traz uma reflexão sobre o verdadeiro significado de sucesso na missão da igreja. Muitas vezes nós podemos cair na tentação de medir o sucesso, o êxito na missão da igreja por indicadores externos. Número de batismos, o tamanho das nossas igrejas, ou a rapidez com que a fé se espalha. Pensamos que usar tecnologia como rádio, internet, TV, pode acelerar esse êxito, esse sucesso. No entanto, o apóstolo Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Isso nos diz que, embora o nosso papel no processo missionário seja importante, o verdadeiro crescimento espiritual é uma obra de Deus. Então, qual é o verdadeiro objetivo da missão? É salvar os perdidos de todos os cantos do mundo, transformando-os em discípulos leais de Jesus, ativamente envolvidos em sua missão, na missão de Cristo. Mas o que realmente caracteriza esses discípulos? Com base em uma variedade de textos da Bíblia, nós podemos identificar as características daqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. Eles são puros e leais a Ele, como uma noiva fiel a seu noivo. Eles seguem Jesus, guiados pela voz do Espírito Santo, e estão engajados em compartilhar a mensagem de Jesus com as outras pessoas. Esses discípulos são autênticos. Não se deixam enganar por falsidades, dúvidas ou imoralidade. Eles não se veem como moralmente superiores aos outros, não é isso. Mas eles reconhecem a sua própria imperfeição e a sua necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Além disso, esses discípulos autênticos estão sempre abertos a receber correção e instrução. Isso mostra uma humildade e um entendimento de que todos estamos em constante aprendizado e crescimento na fé. Nenhum de nós é perfeito. Portanto, o sucesso na missão não é apenas sobre números ou alcance, mas sobre formar discípulos que vivem de acordo com esses princípios. É uma missão que foca na transformação interior e no crescimento espiritual genuíno, fruto da ação de Deus em cada um de nós. A lição de quinta-feira tem como título Missão Concluída.
Essa expressão, missão concluída, fala sobre a esperança de um futuro glorioso na nova terra, após a missão de Deus ser cumprida aqui. Mas como chegamos a esse ponto, ou chegaremos a esse ponto? E aqui vem o conceito definido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para determinar o que é um grupo de pessoas alcançado pela mensagem e pelo Evangelho e o que é um grupo de pessoas ainda não alcançado. Um grupo alcançado é definido com base em 3 critérios principais. Primeiro, autossuficiência de recursos. Recursos e números. Esse grupo de pessoas tem um número suficiente de crentes e recursos financeiros, materiais, humanos, para evangelizar eficazmente dentro do próprio grupo. Isso significa que eles podem manter e expandir a sua fé sem depender da ajuda de fora do próprio grupo. Segunda característica, culto e literatura na língua local. Eles têm acesso a cultos de adoração, bíblias e outras literaturas cristãs em sua primeira língua. Isso é crucial para que a mensagem do Evangelho seja compreendida e aceita de maneira mais fácil, porque elimina as barreiras linguísticas. Terceira característica de um grupo alcançado, a liderança nativa. Existem líderes de igreja locais, o que indica que o grupo tem uma liderança espiritual madura e daquele próprio local. Esses líderes podem guiar e ensinar sem a necessidade de um tradutor, o que reforça a compreensão e a relevância cultural da mensagem. Por outro lado, um grupo de pessoas não alcançado, de acordo com os parâmetros da Igreja Adventista, esse grupo é caracterizado pela ausência de alguns elementos. Primeiro, falta de comunidade local de crentes. Não existe uma comunidade local, uma igreja, um grupo que se reúne de forma significativa. Isso significa que a influência cristã adventista naquela região é muito pequena ou talvez até inexistente. Segunda, a carência de recursos próprios. Esse grupo não tem recursos suficientes para evangelizar de maneira eficaz. Precisam de ajuda externa. Falta-lhes a infraestrutura, material, capital humano, para promover a fé dentro do seu contexto. E quais são as implicações para as igrejas locais diante dessa definição, ou dessas definições, o que é um grupo alcançado e um grupo não alcançado, de acordo com, ou dentro do contexto da organização da Igreja Adventista. A igreja precisa identificar esses grupos para poder então se organizar e alcançar os não alcançados. O objetivo é focar os esforços missionários nestes grupos para promover a extensão da igreja, contribuindo para o cumprimento da missão global, que é fazer discípulos em todos os grupos de pessoas, toda nação, tribo, língua e povo. Isso é visto não apenas como um mandamento bíblico, mas também como um passo para acelerar a volta de Cristo e a realização da promessa do novo céu e da nova terra. Entendeu? Chegamos à sexta-feira, sempre fazemos na sexta o nosso estudo adicional. Ao longo dessa semana, nós estudamos sobre o fim da missão de Deus, nos aprofundando especialmente no livro do Apocalipse e nas suas lições para a vida cristã contemporânea. E hoje vamos fazer uma breve recapitulação dos tópicos que estudamos ao longo da semana. Começamos a semana lembrando que o Apocalipse, mais do que previsões e profecias sobre o fim dos tempos, é uma narrativa sobre a missão e a nossa participação na missão. Descobrimos que Deus nos chama para ser parte de uma igreja missionária que proclama o Evangelho ao mundo. Isso nos leva a agir, não com medo, mas com esperança e com foco, com propósito, sabendo que a nossa missão consiste em compartilhar a mensagem de salvação até a volta de Jesus. Prosseguimos no domingo com uma reflexão sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, enfatizando o convite para adorar a Deus, a advertência sobre os falsos sistemas religiosos, e o chamado para seguir a verdade de Cristo. Essas mensagens ressoam como um lembrete para equilibrarmos a nossa vida diária com a urgência de compartilhar o Evangelho com as outras pessoas.
Depois, no dia seguinte, já na terça-feira, estudamos sobre a crise final, refletindo sobre a grande comissão e a escolha entre seguir a Cristo ou a Satanás. Vimos que cada pessoa tem ou terá a oportunidade de responder ao sacrifício de Cristo e participar ativamente na missão. Na quarta-feira, nós refletimos sobre o que significa ter êxito na missão. Aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede por números, por estatísticas, mas pela transformação interior, o crescimento espiritual das pessoas, moldando discípulos que vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aqui está o verdadeiro critério para mensurar o êxito da igreja. E na quinta-feira, ontem, nós focamos na diferença entre o que são grupos de pessoas alcançados e grupos não alcançados, enfatizando a importância de expandir a missão para todas as pessoas, independente de sua localização ou de seu contexto cultural. Muito bem, finalizando a lição da semana, o nosso estudo da semana, conectamos todas essas lições à esperança da nova terra, onde reinará a justiça, o amor e a paz. Cada aspecto da missão, desde entender as profecias até ativamente participar na evangelização, é um passo em direção a essa promessa gloriosa. Agora sim concluímos o estudo deste trimestre, deste ano. Amanhã começaremos uma nova lição e aproveite para incluir entre as suas resoluções de ano novo, estudar a lição da Escola Sabatina diariamente. E eu estarei aqui para ajudar você nessa jornada. Muito obrigado por sua companhia este ano. Foi uma honra poder compartilhar com você o estudo da lição, diário da lição da Escola Sabatina. Quero agradecer também à editora adventista Sá Feliz da Espanha por possibilitar esse projeto, essa obra, e desejo do fundo do coração que Deus abençoe você, a sua família e que você tenha um próspero ano novo. Mas a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau!